Vamos agora falar da hidratação. O nosso corpo, apesar de parecer algo sólido, na realidade ele é 60 a 70% líquido, não é? De água. Então, não é? Temos um corpo que na sua maioria é feito de água. E neste sentido, não é? É importante nós hidratarmos o nosso corpo, não é? Bebermos água diariamente para manter esse bom nível de água no organismo. E porquê? Não é? Porque a água vai ajudar no bom funcionamento dos nossos órgãos. Se nós não bebermos água, vamos começar a ter alguns problemas, alguns déficits no organismo. Vamos ter também dificuldade de desintoxicar o organismo, não é? Nós, por exemplo, quando suamos, quando transpiramos, estamos a limpar o organismo, não é? Estamos a tirar toxinas do organismo. E quando transpiramos, não é? Está a sair água. Também, não é? Nós expulsamos resíduos tóxicos do nosso organismo, não é? E através da urina, das fezes, não é? Se nós não bebemos água, os nossos órgãos que ajudam a expulsar essas toxinas e resíduos do nosso organismo, não é? Eles não vão funcionar bem e com isto nós vamos começar a sofrer algumas consequências, não é? E então vou-vos dar aqui um exemplo bastante importante. Se nós bebermos pouca água, o nosso intestino não vai funcionar de forma adequada. E o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Isto porquê? Porque se a pessoa tiver um intestino que funcione mal, a pessoa vai sentir-se desconfortável, vai sentir-se irritada, vai sentir-se sem paciência, vai sentir-se também sem energia, cansada e uma série de outros fatores, né, e de sintomas que acontecem por a pessoa não beber água. Então é importante, não é, termos isso em consideração e começarmos a beber mais água. Então vou-vos dar uma fórmula, está bem, que está comprovada e que é passada, não é, por nutricionistas, por médicos, uma fórmula para vocês verificarem qual é a quantidade de água que devem beber por dia, consoante o vosso peso. Porque um dos problemas, né, é que as pessoas geralmente dizem deve-se beber 1,5 litro de água por dia. Deve-se beber 2 litros de água por dia. Não é? E a pessoa não percebe que a água é correspondente ao peso. Se a pessoa pesa mais, tem que beber mais. Se a pessoa pesa menos, deve beber menos. Então, para vocês fazerem esse cálculo, como é que se faz? É assim, 35 mililitros por cada quilo do vosso peso. Então multiplicam 0,035 pelo vosso peso e isso vai-vos dar a quantidade de litros de água que vocês devem beber por dia. Vocês depois no vosso manual de apoio, não é? Vai ter lá a fórmula para vocês verem como é que se faz, para vocês perceberem. Então, imaginem que vocês têm 70 quilos e, entretanto, depois de algum tempo emagrecem e só já têm 60, não é? Então, se já têm 60, a vossa fórmula já vai ser outra, não é? E a quantidade de água que devem beber também é outra. Consoante as vossas flutuações de peso, devem beber mais ou menos água para o vosso corpo estar bem hidratado. Porque muitas vezes as pessoas acham que estão com fome, né? E na realidade é sede. O corpo está desidratado e precisa de água. Só que nós temos a sensação de fome. Então vamos comer, né? Em vez de beber. Por isso é que eles dizem, quando tiveres fome, bebe primeiro um copo de água. Depois, se continuares a ter fome, então vai comer. E é uma boa estratégia e estou-vos a passar aqui isto, não é? Mas eu própria também, apesar de ter este conhecimento, também preciso praticar, não é? Porque eu muitas vezes também não coloco tudo em prática e é importante colocar, ter esta consciência,
porque se nós fizermos realmente estes processos, vamos ter realmente mais saúde, mais bem-estar. E eu vou-vos dar aqui também uma ideia, porque eu, há vários anos atrás, eu nunca tinha sede, então eu bebia muita pouca água e tinha vários problemas por causa disso. Eu bebia pouca água por dia porque eu, como nunca tinha sede, esquecia-me de beber água. Às vezes bebia água porque nas refeições via as pessoas a beberem água, não é? E pronto, ali nas refeições estava sentada, via água e bebia. Mas depois, durante o dia, não tinha sede e não bebia água. E então, vou-vos contar a estratégia que eu apliquei para começar a beber mais água. Está bem? Podem até achar ridículo, mas nós precisamos arranjar estratégias para mudar os nossos hábitos. E foi a que eu arranjei. O que é que eu fiz? Comecei a pegar no telemóvel e pôr alarmes, né, de horas em horas, para sempre que o telemóvel dava o alarme, eu já sabia que tinha que beber um copo de água. E comecei a fazer isto durante algum tempo e também comecei a colocar garrafas de água espalhadas pela casa. Então, ter uma garrafa de água no quarto, ter uma aqui no espaço terapêutico, ter uma na sala, ter garrafas espalhadas pela casa. Para quê? Estou no quarto, vejo a garrafa, bebo um pouco de água, não é? Se estou aqui a trabalhar, bebo um pouco de água. Se estou noutro espaço, bebo um pouco de água. Não é? E assim eu vou bebendo ao longo do dia. E o que é que eu reparei neste processo? Hoje em dia eu já não preciso dos alarmes, porque o meu corpo já me dá a sensação de sede. Eu hoje em dia, se eu não beber água, eu sinto sede. E então às vezes até parece que estou sempre com sede. E estou sempre a beber água, porque o meu organismo já se habituou a que tenho que beber água de várias, não é? De hora em hora, por exemplo, não é? E às vezes até bebo em menos de uma hora, ou seja, numa hora bebo mais do que uma vez, não é? Porque o organismo já me pede água. Eu hoje em dia bebo muito mais água que eu bebia antigamente. E noto que, por exemplo, eu tinha muita prisão de ventre, não é? E depois comia iogurtes, comia cereais próprios, não é? Andava ali, era frutas que fizessem ajudar, não é? Na prisão de ventre. E o que é que eu descobri? Descobri que só me faltava água. Porque hoje em dia, como eu bebo muito mais água, eu não preciso comer nada desses produtos. O meu intestino funciona bem e ao funcionar bem, não é? Eu já não sinto o mal-estar, o inchaço abdominal, a irritação, o desconforto, o peso, todas essas coisas que mexiam com o meu organismo por não funcionar bem. E então aconselho-vos a terem realmente muito em consideração a quantidade de água que bebem. Vai-vos ajudar imenso. Também queria-vos falar de outras bebidas. Existem bebidas que quem sofre de sintomas de ansiedade convém reduzir ou eliminar. Não é? Umas delas é, por exemplo, bebidas que tenham cafeína, não é? Como o café, o chá preto, o chá verde, bebidas, por exemplo, como, e passo aqui as publicidades, mas enfim, para vocês perceberem, Coca-Cola e similares, Red Bull e outras bebidas energéticas, não é? Comecem a eliminar, porque muitas pessoas chegam aqui ao meu espaço a dizer que sofrem de ansiedade, não é? Que chegam de manhã logo nervosas ao trabalho e, no entanto, é porque beberam café logo de manhã, ou que beberam 2 ou 3 cafés por dia, não é? Então, se vocês têm sintomas de ansiedade, procurem eliminar o café, ou pelo menos reduzir ao máximo o café e todas essas bebidas com cafeína. Também vos falei do açúcar, que é estimulante, então todos os refrigerantes que têm açúcar também não são bons, não é? Principalmente à noite, lembrem-se, eliminem de beber refrigerantes à noite. E vocês podem me dizer, então, e as bebidas alcoólicas? Não é? As bebidas alcoólicas também não são aconselháveis. E porquê? Está bem? Não é que eu tenha aqui nada contra a questão do álcool.
ou sim ou não é? Mas é questão de, reparem, a bebida alcoólica tem um efeito estimulante na pessoa. E a pessoa fica, como é que eu hei de vos dizer? Fica acelerada, fica, não é? Fica diferente. As pessoas quando bebem álcool, não é? Altera o sistema da pessoa, não é? Tanto é que pessoas mais tímidas bebem para ficar mais abertas, mais libertas, não é? Outras ficam, não é? Ficam mais ativas. Só que o que é que acontece? A bebida de álcool, como dá essa estimulação, depois quando não tem o álcool, não é? Porque a pessoa, reparem, e isto acontece também com as bebidas energéticas. A pessoa quando bebe essas bebidas fica muito acelerada, fica mais ativa, então o organismo está a gastar muito mais energia. Porque a pessoa fica mais desperta, mais ativa, mais dinâmica, faz, acontece, a pessoa gasta muito mais energia. E depois o que é que acontece? No dia seguinte existe a chamada ressaca, não é? E o que é que isso é? Muitas vezes é a pessoa estar desidratada, e então é por falta de água, e tem alguns efeitos, não é? E por outro lado é devido ao desgaste que a pessoa fez de energia. E então existe uma falta de energia. Então a pessoa, depois de um dia de beber muito álcool, por exemplo, não é? Ela no dia seguinte sente-se cansada, quer é dormir, não quer fazer nada, não é? Tem ali um desgaste. E agora reparem, quem sofre de ansiedade, que já é acelerado, que já é agitado, tem a parte das preocupações, tudo mais, essa flutuação da estimulação de ficar muito excitado, muito alterado e depois de repente uma quebra, não é? Isto vai trazer um grande desequilíbrio à pessoa, porque é muito alto e depois muito baixo, não é? Isto desequilibra o emocional, desequilibra o humor da pessoa. O estado de humor da pessoa. E então é importante reduzirem também as bebidas alcoólicas por causa disso. Queria-vos então falar também dos chamados chás ou infusões. Na verdade, nós chamamos chás, não é? Mas na realidade são infusões. Infusões, porque o chá é só, existe mesmo, é o chá verde, o chá branco e o chá vermelho, que são os verdadeiros chás, e os outros são tudo infusões. E então como é que se faz, não é? É água com alguma plantinha, ferve e vamos ter essa bebida. E se escolhermos plantinhas medicinais que têm propriedades medicinais, isso vai nos ajudar de alguma forma. Então os chás, não é? Os chás, pronto, quando falo de chás falo de infusões, não é? O que é que acontece? Nós temos várias plantas medicinais que ajudam a acalmar, a relaxar, algumas são até um pouco sedativas, algumas ajudam no estado de humor, ajudam a reduzir a ansiedade, outras ajudam a dormir melhor. E então, no vosso manual depois vão ter lá as características de cada planta, está bem? Mas agora vou-vos só falar delas para vocês terem uma ideia de alguns chás, não é? Que podem usar e beber e que vos podem ser úteis para vos trazer esse estado de bem-estar, de relaxamento, de calma, ou então também de dormirem melhor. Que é o caso da camomila, a erva cidreira, ou quem chama de melissa, ou o maracujá, que há quem chame de passiflora, que é a mesma coisa, a alface. E como é que é o chá da alface? É aquela parte interior da alface, a parte do talo branco, é onde tem a maior quantidade de substância calmante. E é engraçado que nós, quando fazemos saladas, muitas vezes tiramos aquela parte para comer só a parte da folhinha à volta. E devíamos comer sempre aquela parte interior, que é a parte onde tem mais substâncias e mais minerais e mais vitaminas e tudo mais, e mais desta substância que é calmante. É um calmante natural. Também o chá de alfazema, ou quem chama de lavanda, né? Ajuda a baixar a pressão arterial, ajuda a baixar os batimentos cardíacos, é um chá calmante, relaxante, sedativo. Estou a falar bastante deste, não é? Porque tem muitas características aqui.
embora a cidreira também funcione muito bem. Existe ainda uma outra que é a valeriana. Esta também é calmante, sedativa e ajuda a dormir melhor. Só que eu já experimentei há alguns anos atrás. É uma raiz e é muito difícil de beber. Porque os outros são saborosos, não é? Nós temos prazer a beber aquele chazinho quentinho. A valeriana tem um sabor, vamos dizer, horrível. E então é muito difícil de beber, por isso possivelmente vocês vão beber dos outros, não é? Há quem tome valeriana em cápsulas, mas isso já é outra história, já é outros caminhos, já convém ser aconselhados por um naturopata ou por um fitoterapeuta, está bem? Mas para fazer esses chazinhos em casa, utilizem então essas plantas que falei aqui, porque reparem, são baratos, né? São acessíveis de encontrar, são acessíveis pelo preço, é algo natural, não faz mal. Depois vão estar a beber com água, não é? Estão a hidratar mais o organismo. Como é quente, traz um conforto, traz essa sensação de bem-estar, de relaxamento. Então é só vantagens de experimentarem e beberem as infusões. Claro que há pessoas que não gostam, tudo bem, não é? Procurem fazer outras opções, não é? Mas para quem gosta, aconselho, porque realmente ajuda e funciona muito bem, está bem?